Eu quero primeiro agradecer, né, você por poder participar desse projeto. Também vim aprender, ensinar, mas também trazer consciência para as pessoas sobre o quão importante é a odontologia integrativa, funcional, essa visão que é além dos dentes. Então, a gente começa a ver que as pessoas estão despertando tanto o público leigo, que vem no canal do YouTube assistir, né, buscar informação, buscar conhecimento. Muitas vezes tem algum problema que não está achando saída, vou lá pesquisar no YouTube o que está acontecendo comigo. E acha lá o meu canal, por exemplo, falando sobre dente. E também para o profissional da odontologia, que ele também quer, né, entender por que de repente aquele paciente que coloca o implante cai, perde, e outro que colocou o mesmo implante, a mesma marca, a mesma técnica, não perdeu. O que está acontecendo, né? Que não está tendo controle. Então, essa visão integrativa, ela vem com essa oportunidade de entender mais da saúde do indivíduo que carrega o dente. Que esse dente não está ali solto na cavidade oral. Ele está dentro do indivíduo, que tem emoções, que tem sentimentos, que tem conflitos, que passa estresse e tem impacto na cavidade oral. Tem impacto no osso, tem impacto na gengiva, tem impacto na qualidade mineral desse dente, na musculatura, tem impacto em todo o sistema. E cabe ao dentista ter esse conhecimento e não ser só um profissional técnico, mas ser um profissional integrativo. Ser um profissional técnico é olhar para as manifestações, só aquilo que a gente vê na cavidade oral. Ser um profissional integrativo é buscar as causas, entender que o indivíduo ele tem um sistema todo que funciona, que está interligado, e poder não atuar em outras especialidades, respeitar as especialidades, mas ter um conhecimento mais amplo, a ponto de poder saber relacionar isso e falar para a pessoa, olha, de repente você está precisando de um psicólogo, um nutrólogo, né? Eu sei que existe essa conexão do que você está falando, essa equipe multidisciplinar é importante, mas também, Samuel, sabe o que acontece? Muitas vezes a pessoa só tem esse ponto de contato com um profissional da saúde que tem essa visão mais ampla, que vai dar uns toques, sabe? Olha, melhora o teu sono, vai fazer uma atividade física, come melhor, vai buscar um personal, um nutricionista, vai melhorar os teus hábitos de vida, porque isso tem impacto na cavidade oral, na tua saúde, na longevidade, vai ter impacto no que eu tô vendo aqui na cavidade oral. Porque vai ser um paciente o quê? Menos inflamado, um paciente que tem um organismo que funciona melhor, um metabolismo que funciona melhor a favor dele. Então, isso tem impacto na odontologia. E os profissionais não estão preparados para passar essa informação, essa consciência. É menos que 1% dos dentistas sabe dessa conexão, porque nós não aprendemos na faculdade, esse é um conhecimento muito novo. Está começando agora a expandir, fora do Brasil já está muito amplo, mas aqui ainda é um trabalho de formiguinha. Então, esse profissional preparado, ele passa a não ser só um profissional, ele passa a não ser só um profissional técnico, mas ele é um profissional integrativo, que trabalha num alto nível de entrega, porque ele vai ter um paciente que tem uma saúde mais equilibrada, esse paciente vai embora, muda os hábitos e volta com outros resultados, além do que o profissional está fazendo ali, e ele vai saber integrar esse conhecimento da saúde oral com a saúde sistêmica. Então, ele se torna um profissional insubstituível. E é o profissional do futuro, é o profissional que as pessoas estão buscando. As pessoas, depois da pandemia, elas buscam um profissional mais humano, mais ético, que acolhe, que conversa, que sabe o nome, que sabe ouvir. Esse profissional é o profissional integrativo, é um profissional mais humano. Então, eu vejo que tanto os pacientes estão buscando, mas os profissionais também estão querendo entregar mais nesse sentido, porque eles estão vendo que só fazer a parte técnica não está gerando tanto resultado e cada vez menos vai gerar menos resultado. Porque a gente vê pelas estatísticas, as pessoas... Eu peguei esses dias um estudo sobre vitamina D no Brasil que foi feito. Conhece esse estudo? Tem tanto de vitamina D? Foi feito no Brasil. No Brasil? No Brasil para medir o status de deficiência. Sim, tá. Sabe qual que é? Sei. Então, e aí eu vi lá, estava vendo, que eles consideraram deficiência abaixo de 20. E era metade da população. Aí eu fiquei pensando, poxa, abaixo de 20, então 25 já não era mais deficiente. E se a gente for olhar pelos benefícios, né, de uma vitamina D, benefícios ósseos, imunológicos,
um pouquinho maior que isso vai ser o ideal. Então, é muito mais que metade. Quando a gente fala assim, a estatística mostra que a maioria das pessoas estão obesas, elas estão sedentárias, mulheres com depressão, um número está altíssimo. Mas eu acho que é muito mais do que mostra a estatística, porque a gente vê, né? O paciente chega no consultório e você dá um pouquinho de abertura, você dá um pouquinho de acolhimento e o paciente se abre. Ele fala o que está passando, fala o quanto está sendo difícil diversas situações, e isso tem impacto na cavidade oral. Eu me lembro de uma história assim muito legal para te ilustrar isso. Eu tinha uma paciente de ortodontia, porque antes de trabalhar com a visão integrativa, eu era orto. E eu acompanhava essa paciente mensalmente no consultório, fazendo as manutenções de aparelho. E num determinado, sempre uma paciente que tinha uma higiene ótima, muito boa. Num determinado momento, eu percebi que não estava legal. Estava sangrando muito. Ela estava com um edema em algumas regiões. E eu achei tão estranho, porque era uma paciente que sempre foi cuidadosa. E como estava comigo faz tempo, comecei a conversar com ela. E ela acabou contando que tinha perdido o pai. E naquele momento, eu não via a conexão, porque eu não fazia ainda, né, essa visão. Mas com o passar do tempo, que eu fui entendendo o impacto da parte emocional, né, o quanto a pessoa fica ali com o sistema imune deprimido, tá mais suscetível, tá mais oxidada, vai ter impacto na gengiva. Talvez tenha descontado a tristeza na comida mais inflamatória. Pois é. Várias coisas, né, que a gente vê. Inflamou mais o intestino, a gengiva sente. E daí depois eu fui fazendo, sabe quando vai caindo as fichas? Quando eu fiz meu primeiro curso assim fora, eu falei, nossa, quantas fichas caíram? Porque eu fui falando, agora eu entendo o que eu tô vendo na clínica, que antes eu não entendia. Porque não é só escovar o dente, não é só passar um fio dental, não é só ter uma boa higiene. Precisa dormir bem, precisa cuidar da saúde, precisa buscar ferramentas integrativas. De repente, fitoterápicos, a odontologia regulamenta fitoterápicos com fins odontológicos, né? De repente, um chá diferente, um suplemento que vai desinflamar, vai deixar essa pessoa, de repente, organizar aí o cortisol, o estresse, vai ter impacto na cavidade oral. Então, imagina um dentista que antes só olhava para o dente, agora ele olha para esse paciente como um todo, quanto ele não pode entregar. E foi daí que veio meu desejo de dar aula, porque eu tratei alguns casos que eu fiquei impactada com o resultado, assim. Tratei uma garotinha que ela tinha uma doença autoimune, tem ainda, né? Mas com esse gerenciamento, organizando aqui, falando ali, ela acabou que a doença dela entrou em remissão, assim. Nos exames organizou tudo e nunca foi minha intenção, eu nunca nem tinha ouvido falar dessa doença dela. A mãe dela só citou. E depois de um tempo eu fiquei sabendo que entrou em remissão, né? Então, eu falei, nossa, é muito mais do que eu estou imaginando que eu possa entregar. Só preparando o paciente para fazer um procedimento. Ela era um paciente que iria colocar aparelho. E quando eu comecei a ver os exames dela, eu falei, meu Deus, mas não é nem aparelho que ela precisa primeiro organizar algumas coisinhas aqui, né? A gente não tem, por exemplo, um crescimento e desenvolvimento ósseo se esse indivíduo estiver desnutrido. Como é que vai fazer? Né? Tem muitos estudos que mostram que pacientes que têm leaky gut, que têm o intestino inflamado, eles têm uma deficiência no desenvolvimento mesmo dos maxilares. São possíveis pacientes com dentes apinhados que vão para a ortodontia. Então, às vezes até penso, será que há interesse, né, do ortodontista de repente, já lá no comecinho, né? Eu não sei se é interesse. Eu acho que realmente é não saber. Não saber, né? Eu acho que e não querer saber. Porque eu percebo que existe uma resistência enorme da odontologia em querer... Isso toda ideia nova leva pelo menos 18 anos para ser aceita. É uma estatística, né? Na medicina, na odontologia deve ser igual. É a mesma coisa que a medicina. A medicina aceitar uma visão sistêmica é uma coisa que enfrenta resistência.